Existe um momento silencioso na vida em que ninguém está olhando. Não há aplausos, não há testemunhas, não há incentivo. É nesse espaço invisível que a maioria das decisões que moldam o destino são tomadas. Não é no palco, não é no resultado final, não é quando tudo dá certo. É quando o cansaço aparece, quando a dúvida se instala, quando o corpo pede para parar e a mente começa a negociar. É ali que a história de qualquer pessoa é escrita de verdade. Muita gente acredita que grandes transformações acontecem de forma repentina, como um estalo, um evento mágico, um empurrão externo. Mas a realidade é outra. A mudança real começa em passos pequenos, quase imperceptíveis. Começa quando alguém decide não se abandonar naquele dia específico, quando escolhe continuar mesmo sem vontade, quando entende que não precisa sentir para agir, mas agir apesar do que sente. Existe uma guerra acontecendo todos os dias. Não é contra o mundo, não é contra outras pessoas, não é contra circunstâncias externas. É uma guerra interna, uma disputa entre a versão que busca conforto imediato e a versão que exige algo maior, mais profundo, mais difícil. A maioria perde essa batalha em silêncio, repetidamente, até se acostumar com uma vida menor do que poderia ter. Mas existe outra possibilidade. Existe a chance de interromper esse ciclo, de perceber que a realidade não é apenas algo que acontece com você, mas algo que responde à forma como você se posiciona. Quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados inevitavelmente mudam. Nada começa grande. Tudo começa com a decisão de não recuar mais. A forma como você interpreta o mundo molda a forma como o mundo se apresenta para você. Isso não é poesia, nem pensamento ingênuo, nem promessa vazia de autoajuda. É um princípio básico de percepção humana. Aquilo que você espera encontrar determina aquilo que você enxerga. Quando a mente é treinada para procurar falhas, ameaças e injustiças, ela encontra exatamente isso. Quando é treinada para identificar oportunidades, aprendizado e crescimento, ela passa a enxergar possibilidades onde antes só havia obstáculos. Pessoas que vivem presas à negatividade não estão necessariamente cercadas de mais problemas do que outras. Elas apenas interpretam tudo sob a lente da derrota antecipada. Cada pequeno inconveniente vira uma confirmação de que o mundo está contra elas. Cada contratempo se transforma em prova de azar, perseguição ou fracasso inevitável. Esse padrão mental cria uma realidade limitada, estreita e repetitiva. Por outro lado, quando alguém decide mudar o foco, algo curioso acontece. As circunstâncias externas podem ser as mesmas, mas a resposta interna muda completamente. A mente deixa de reagir automaticamente e passa a escolher conscientemente como interpretar o que acontece. Em vez de perguntar por que isso sempre acontece comigo, a pergunta se transforma em o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança altera tudo. Não se trata de ignorar dificuldades ou fingir que dor não existe. Dor existe. Desafios existem. O que muda é a postura diante deles. Quando a mente está condicionada à negatividade, qualquer problema parece maior do que realmente é. Quando está treinada para o crescimento, o problema vira um exercício, uma prova, um degrau necessário. A realidade funciona como um espelho, não no sentido místico, mas no sentido comportamental. Aquilo que você projeta determina como você age. Como você age determina o que você constrói. E o que você constrói se torna o cenário da sua vida. Pessoas que vivem reclamando tendem a agir menos. Pessoas que agem menos acumulam menos resultados. E a falta de resultados reforça ainda mais a reclamação. É um ciclo fechado. Existe também uma ilusão perigosa chamada motivação. Muitos acreditam que precisam se sentir inspirados para começar. Esperam pelo dia perfeito, pelo humor certo, pela energia ideal. Mas motivação é instável. Ela aparece quando quer e some sem aviso. Construir uma vida baseada nela é como tentar sustentar um prédio sobre areia. O que realmente sustenta qualquer progresso é direção. Direção não depende de emoção. Direção depende de
decisão. Quando alguém decide que vai continuar independentemente do que sente, algo muda no sistema interno. O foco deixa de ser conforto e passa a ser compromisso. Compromisso não é entusiasmo. Compromisso é permanecer quando o entusiasmo acaba. É seguir quando o reconhecimento não vem. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está observando. A maioria das pessoas quer os benefícios da disciplina sem aceitar o custo dela. Quer resultados sem processo. Quer vitória sem enfrentamento. Outro ponto crucial é entender que o cérebro busca confirmação. Se você acorda acreditando que o dia será ruim, sua mente vai filtrar tudo o que reforça essa crença. Pequenos erros viram grandes provas. Situações neutras ganham significado negativo. Agora, se você acorda com a postura de responsabilidade, o filtro muda. O cérebro passa a buscar soluções, não desculpas. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela exige repetição consciente, exige vigilância mental, exige perceber pensamentos automáticos e questioná-los. Nem tudo que você pensa é verdade. Pensamentos são sugestões, não ordens. Quando você aprende a observar sua mente, em vez de obedecê-la cegamente, começa a recuperar controle. A partir desse ponto, algo fundamental acontece. A identidade começa a mudar. Você deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como agente ativo da própria trajetória. Isso não elimina dificuldades, mas elimina a sensação de impotência. E quando a impotência vai embora, a ação aparece. A ação, mesmo pequena, quebra padrões antigos. Um passo consistente cria outro. A constância constrói confiança. A confiança fortalece a identidade. E a identidade sustenta decisões cada vez mais alinhadas com quem você decide se tornar. Nada disso é confortável no início. Questionar velhos hábitos mentais dói. Abandonar desculpas exige honestidade. Assumir responsabilidade exige maturidade. Mas é exatamente esse desconforto que sinaliza crescimento. Se tudo continua confortável, nada está mudando. O primeiro grande salto não é externo, é interno. É quando você decide que não vai mais permitir que seus pensamentos determinem seus limites. É quando entende que a mente pode ser treinada como um músculo e que, assim como qualquer músculo, ela só se fortalece sob resistência. Existe uma diferença brutal entre desejar algo e estar disposto a fazer o que é necessário para conquistar esse algo. Quase todo mundo deseja uma vida melhor. Quase todo mundo quer mais estabilidade, mais reconhecimento, mais liberdade. Mas desejar não exige esforço. Desejar não exige sacrifício. Desejar não exige mudança real. O que separa quem avança de quem permanece estagnado é a disposição para enfrentar o desconforto repetidamente. O conforto é sedutor. Ele se apresenta como descanso merecido, como alívio temporário, como recompensa antecipada. Mas, quando se torna um hábito, ele cobra um preço alto. O preço do conforto excessivo é o atraso silencioso da própria evolução. Cada vez que alguém escolhe o caminho mais fácil, quando poderia escolher o necessário, um pequeno desvio acontece. Um dia parece irrelevante. Uma semana passa despercebida. Meses depois, a distância entre onde se está e onde se poderia estar se torna evidente. Disciplina não é punição. Disciplina é direção aplicada diariamente. É decidir antecipadamente o que será feito, independentemente do estado emocional do momento. Uma agenda não tem sentimentos. Um plano não negocia. Quando você se compromete com uma rotina, reduz o espaço para autossabotagem. Não se trata de rigidez extrema, mas de constância mínima. Muitas pessoas acreditam que disciplina limita a liberdade. Na prática, acontece o oposto. A ausência de disciplina cria dependência de humor, de circunstância, de validação externa. A disciplina devolve autonomia. Ela permite agir mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Ela constrói confiança interna. Você passa a confiar em si porque cumpre o que promete para si. Existe também a ilusão de que grandes resultados exigem grandes atos heróicos. Na realidade, o que constrói excelência é o domínio do básico feito todos os dias. O problema é que o básico é monótono, não gera aplausos, não gera dopamina imediata, por isso é negligenciado. Mas
Mas é justamente no domínio do simples que a maioria falha. A disciplina entra exatamente aí. Fazer o simples quando ninguém quer fazer. Repetir o necessário quando não há novidade. Executar o plano mesmo quando parece entediante. Isso cria uma vantagem invisível. Enquanto outros param, você continua. Enquanto outros negociam consigo mesmos, você executa. Com o tempo, essa consistência cria uma distância difícil de alcançar. Outro aspecto fundamental é entender que o corpo e a mente respondem à autoridade interna. Quando você decide que vai agir apesar do cansaço, algo curioso acontece. A resistência inicial diminui após os primeiros minutos. O corpo se adapta, a mente se ajusta. O maior obstáculo quase nunca é físico, é mental. É a conversa interna tentando convencer você a desistir antes mesmo de começar. Treinar a disciplina é treinar essa conversa. É aprender a não discutir com a preguiça, não negociar com a procrastinação, não justificar a falta de ação. Simplesmente agir. A ação precede a motivação, não o contrário. Depois que você começa, a energia aparece. É importante entender que disciplina não significa ausência de descanso. Descanso é parte do processo quando usado de forma estratégica. O problema é confundir descanso com fuga. Descanso fortalece, fuga enfraquece. Disciplina é saber a diferença. Existe também a questão da identidade. Pessoas disciplinadas não se perguntam todos os dias se vão agir. Elas agem porque isso faz parte de quem são. A disciplina deixa de ser esforço consciente e se torna padrão. Esse é o ponto de virada, quando o comportamento deixa de depender de força de vontade e passa a ser automático. Esse automatismo não surge por acaso. Ele é construído. Cada dia de execução fortalece o hábito. Cada dia de desistência fortalece o oposto. Não existe neutralidade. Ou você está treinando a consistência ou está treinando a desistência. A guerra real não é contra tarefas difíceis. É contra a própria tendência de evitar o desconforto. É contra a busca constante por prazer imediato. É contra a ideia de que você merece facilidade antes de merecer resultado. Vencer essa guerra não exige perfeição, exige persistência. Quando você começa a vencer pequenas batalhas diárias, algo muda internamente. A autoestima deixa de depender de elogios. Ela passa a se apoiar em evidência. Você sabe do que é capaz, porque prova isso para si todos os dias. E essa confiança silenciosa é inabalável. Disciplina não transforma apenas resultados. Ela transforma caráter. Ela redefine limites. Ela ensina que você é mais forte do que imagina, mais resistente do que acredita e mais capaz do que jamais testou. O desconforto deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal de progresso. A maior diferença entre quem alcança resultados extraordinários e quem permanece preso ao mesmo lugar não está em talento, sorte ou inteligência. Está na capacidade de manter consistência quando a empolgação desaparece. Consistência é a habilidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando não há emoção envolvida, mesmo quando parece que nada está mudando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A maioria das pessoas desiste cedo demais porque avalia o progresso apenas pelo que é visível. Se não há retorno imediato, conclui que não está funcionando. Esse é um erro grave. Todo processo real possui uma fase silenciosa, onde o crescimento acontece abaixo da superfície. Assim como raízes se desenvolvem antes que a planta apareça, a evolução interna precede qualquer conquista externa. Quando alguém entende isso, passa a respeitar o processo, não pula etapas, não busca atalhos, não abandona o plano no meio do caminho. Executa sabendo que cada repetição, por menor que pareça, está acumulando força. Essa mentalidade muda tudo, porque elimina a ansiedade por validação imediata. A consistência também protege contra extremos. Pessoas inconsistentes vivem em ciclos de explosão e abandono. Começam com intensidade exagerada, se esgotam rapidamente e depois param por completo. Isso cria frustração, culpa
culpa e a sensação de incapacidade. Já quem trabalha com constância administra melhor a própria energia. Avança todos os dias, mesmo que em ritmo moderado. Outro aspecto essencial da consistência é a previsibilidade. Quando você faz algo todos os dias, reduz o espaço para decisões impulsivas. Não precisa decidir se vai agir. Você já decidiu antes. Isso diminui o desgaste mental e aumenta a eficiência. A mente deixa de gastar energia debatendo e passa a focar na execução. O processo, quando bem definido, se torna um aliado poderoso. Ele funciona como um trilho. Não importa o clima, o humor ou a dificuldade do dia, o trilho está ali. Você apenas segue. Quanto mais você confia no processo, menos se distrai com comparações externas. Para de medir seu progresso pelo ritmo dos outros e passa a medir pela fidelidade ao próprio plano. Existe também uma maturidade que nasce da consistência. Você para de buscar soluções milagrosas e passa a valorizar o trabalho diário. Aprende que não existe dia perdido quando há aprendizado. Aprende que tropeços fazem parte, mas não definem o todo. Aprende que desistir sempre custa mais caro do que continuar. Com o tempo, algo interessante acontece. A identidade se solidifica. Você deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que faz. Essa mudança é sutil, mas profunda. A confiança deixa de ser baseada em promessas futuras e passa a ser baseada em ações passadas. Você confia em si porque tem histórico. Essa identidade consistente cria respeito. Primeiro interno, depois externo. As pessoas começam a perceber que você não fala muito, mas entrega, que não se empolga demais, mas é confiável. Esse tipo de reputação não é construída em dias, mas uma vez construída, é extremamente sólida. A consistência também ensina paciência estratégica. Não a paciência passiva de quem espera, mas a paciência ativa de quem trabalha, sabendo que o resultado virá. Essa paciência protege contra decisões precipitadas, protege contra abandonar algo que estava prestes a dar certo. Cada dia consistente é um voto a favor da pessoa que você está se tornando. Cada dia de negligência é um voto contra. Não existe neutralidade. O acúmulo desses votos define o resultado final. Não é sobre perfeição, é sobre frequência. Quando você entende isso, para de romantizar grandes viradas e passa a respeitar pequenos avanços. O processo deixa de ser um fardo e passa a ser um caminho que, se percorrido diariamente, leva inevitavelmente ao crescimento. Existe um ponto de virada que separa quem amadurece de quem permanece preso a ciclos repetitivos. Esse ponto se chama responsabilidade total. Não parcial, não condicional, total. Assumir responsabilidade não significa se culpar por tudo que acontece, mas reconhecer que, independentemente das circunstâncias, a resposta sempre está sob seu controle. Enquanto alguém acredita que a própria vida é resultado exclusivo de fatores externos, permanece impotente. Atribui fracassos ao ambiente, às pessoas, ao passado, à falta de oportunidades. Essa postura pode até aliviar momentaneamente a dor, mas cobra um preço alto, a perda do poder de agir. Se tudo é culpa de fora, nada pode ser mudado por dentro. Responsabilidade total devolve esse poder. Ela é desconfortável no início porque exige honestidade brutal. Exige olhar para escolhas feitas, hábitos mantidos, padrões repetidos. Exige admitir que muitas vezes o atraso não veio da falta de capacidade, mas da falta de compromisso contínuo. O cérebro humano prefere desculpas porque elas protegem o ego, mas toda desculpa carrega uma consequência: estagnação. Quando você para de se justificar, começa a evoluir. Quando para de explicar por que não fez, começa a fazer. Responsabilidade também elimina a necessidade de comparação constante. Você não precisa mais medir sua trajetória pela dos outros. A única métrica passa a ser: estou fazendo o que precisa ser feito hoje? Essa pergunta simples, quando respondida com honestidade, é mais poderosa do que qualquer motivação externa. Outro aspecto importante da responsabilidade é entender que ninguém virá salvar você. Mentores ajudam, apoio contribui, inspiração impulsiona, mas a execução sempre será individual. Esperar que alguém resolva o que só você pode fazer é uma forma sofisticada de procrastinação. Quando você assume que o resultado final depende das suas ações diárias,
pessoas, a conversa muda. O foco sai do problema e vai para a solução. Sai da reclamação e vai para o ajuste. Sai da expectativa e vai para a ação. Responsabilidade total também envolve disciplina emocional. Significa não tomar decisões importantes baseado apenas em sentimentos temporários. Emoções oscilam, compromissos não deveriam oscilar junto. Quando você aprende a agir apesar do desconforto emocional, constrói estabilidade interna. Essa estabilidade permite enfrentar dificuldades sem dramatização excessiva. Problemas deixam de ser vistos como ameaças pessoais e passam a ser tratados como desafios operacionais. O drama diminui, a clareza aumenta, a ação se torna mais objetiva. Assumir responsabilidade não é se tornar rígido ou inflexível, é se tornar consciente. É entender que cada escolha, por menor que pareça, está moldando o futuro. É parar de terceirizar decisões e começar a assumir o papel de protagonista. Existe liberdade nesse processo. A liberdade de saber que, mesmo errando, você pode corrigir. Mesmo falhando, pode ajustar. Mesmo atrasando, pode retomar. Nada está definitivamente perdido enquanto há disposição para assumir e agir. Quando a responsabilidade se torna um princípio, as desculpas perdem força. A energia antes gasta justificando passa a ser usada construindo, e isso muda completamente o ritmo de crescimento. Toda mudança duradoura começa com uma decisão de identidade. Não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você escolhe ser. Comportamentos isolados não se sustentam sem uma identidade forte por trás. Quando você age apenas por obrigação externa, a desistência está sempre à espreita. Quando age por alinhamento interno, a constância se torna natural. Identidade é construída através de escolhas repetidas. Cada vez que você age de acordo com o que acredita, reforça essa identidade. Cada vez que age contra, enfraquece. Não é algo abstrato, é prático, é mensurável pelo comportamento diário. O propósito entra como um direcionador. Não precisa ser algo grandioso ou perfeitamente definido, precisa ser significativo. Precisa responder à pergunta: por que isso importa para mim? Quando você tem clareza mínima sobre isso, o esforço ganha sentido. O sacrifício deixa de parecer aleatório. Pessoas sem propósito claro se cansam mais rápido porque não sabem exatamente por que estão lutando. Pessoas com propósito toleram mais desconforto porque enxergam além do momento atual. Não significa que não sentem dificuldade, significa que escolhem continuar apesar dela. A decisão de evoluir é diária. Não acontece uma vez e pronto. A cada manhã existe uma escolha implícita: repetir padrões antigos ou avançar um pouco mais. Essa escolha raramente é dramática. Geralmente é silenciosa. É no detalhe. É no que você faz quando ninguém está cobrando. A identidade forte também protege contra recaídas prolongadas. Quando você se vê como alguém comprometido com o crescimento, um deslize não vira abandono, vira ajuste, vira aprendizado. Você não se define por um erro pontual, mas pelo retorno ao caminho. Outro ponto essencial é entender que evolução não é linear. Haverá dias melhores e piores. O que mantém o progresso não é a perfeição, mas a capacidade de retomar rapidamente. Quanto menor o tempo entre a queda e a retomada, mais forte é a identidade. Quando propósito e identidade se alinham, a disciplina deixa de ser uma luta constante. Ela se torna a expressão natural de quem você é. Você não se força a agir. Você age porque isso faz sentido, porque isso representa quem você decidiu ser. Esse alinhamento cria coerência interna, e a coerência interna gera paz. Não a paz da ausência de esforço, mas a paz de saber que você está vivendo de acordo com seus próprios valores. Isso sustenta qualquer jornada de longo prazo. Evoluir não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre se tornar mais fiel à sua melhor versão possível. É um processo contínuo de refinamento, um compromisso renovado todos os dias. Existe um ponto na vida em que não dá mais para fingir que não sabe. Um ponto em que a consciência pesa mais do que o cansaço. Você sabe que poderia estar mais longe. Sabe que existe algo dentro de você
que ainda não foi totalmente usado, sabe que está vivendo abaixo do que é capaz. E esse conhecimento silencioso começa a cobrar um preço. Ele aparece à noite, quando tudo fica quieto. Aparece nos momentos em que você percebe que está adiando decisões que sabe que precisa tomar. Esse peso não vem do mundo, não vem das circunstâncias. Ele vem de você, vem do potencial não utilizado, vem da promessa que você fez a si e ainda não cumpriu. Ignorar isso por muito tempo cria um vazio difícil de explicar. Não é tristeza comum, é arrependimento antecipado. É a sensação de que o tempo está passando e você está apenas reagindo, não conduzindo. A verdade é que ninguém está vindo resgatar você. Ninguém vai aparecer para fazer o que só você pode fazer. O mundo não pausa. O tempo não negocia. Cada dia que passa sem ação é um dia que não volta. E quanto mais você posterga, mais pesado fica começar. Não porque seja impossível, mas porque a mente acumula justificativas. Existe uma escolha brutal que precisa ser feita: continuar vivendo no modo automático, repetindo padrões conhecidos, ou assumir o desconforto de se tornar alguém diferente. Essa escolha não acontece uma única vez. Ela acontece todos os dias, toda vez que você levanta, toda vez que decide agir ou adiar, toda vez que escolhe enfrentar ou evitar. O medo faz parte, a dúvida faz parte, o cansaço faz parte. Esperar que eles desapareçam para começar é uma armadilha. Eles não desaparecem antes da ação, eles desaparecem durante. A coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. Você não precisa vencer o dia inteiro, precisa vencer o próximo passo, precisa vencer a próxima escolha correta. É assim que a transformação acontece. Não em explosões grandiosas, mas em decisões firmes, acumuladas ao longo do tempo. A dor do esforço é temporária. A dor do arrependimento é permanente. O esforço exige energia agora. O arrependimento cobra juros pelo resto da vida. Quando você entende isso, a equação muda. O desconforto deixa de ser evitado e passa a ser aceito como parte do caminho. Existe algo poderoso em assumir controle total, em parar de negociar consigo, em decidir que, independentemente do humor, você vai agir. Essa decisão cria uma força interna que não depende de validação externa. Você começa a se respeitar mais porque passa a cumprir o que promete para si. E quando você se respeita, tudo muda. As escolhas mudam, as prioridades mudam, o padrão muda. Você deixa de aceitar menos do que merece porque sabe o que é capaz de construir. Você não precisa ser extraordinário hoje, precisa ser comprometido hoje. Extraordinário é consequência de compromisso repetido. Cada dia que você age, mesmo sem vontade, você fortalece uma versão de si que não recua fácil. O tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é quem você será quando olhar para trás. Alguém que tentou justificar cada atraso ou alguém que decidiu assumir o custo do crescimento. Esse momento agora importa, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, porque é agora que a decisão está disponível e cada decisão molda o próximo capítulo. Nada muda da noite para o dia, mas tudo começa no momento em que você decide não se abandonar mais. Quando decide parar de esperar condições ideais e começa a agir com as condições que tem. A vida não exige perfeição, exige presença, exige esforço honesto, exige continuidade. Você não precisa carregar o peso de tudo de uma vez, precisa apenas continuar avançando. Um passo consistente é mais poderoso do que 1000 intenções adiadas. Quando você assume responsabilidade pelo seu dia, pelo seu tempo e pelas suas escolhas, algo se reorganiza internamente. A clareza aumenta, o ruído diminui. Disciplina não é sobre rigidez extrema, é sobre compromisso diário. É sobre decidir que sua vida merece atenção, cuidado e esforço. Que seus objetivos não são descartáveis. Que seu potencial não é negociável. Haverá dias difíceis. Dias em que a vontade será mínima. Dias em que a mente tentará convencer você a parar. Esses dias não são sinal de fracasso. São parte do processo. O que define o resultado final não é a ausência de dificuldade, mas a resposta a ela. Cada dia em que você escolhe agir, fortalece a confiança interna. Cada dia em que cumpre
cumpre o que prometeu para si, constrói respeito próprio. E esse respeito é a base de qualquer vida bem construída. Não espere sentir, decida agir. O sentimento acompanha o movimento, a clareza acompanha a ação, o crescimento acompanha a constância, a escolha é diária, o caminho é exigente, mas o resultado vale o custo. Continue, ajuste quando for preciso, retome quando cair, mas não pare.